Existence could be beautiful or it could be ugly. But that's on you. Fala galera, estamos começando mais um CompilaCast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia. Hoje nós iremos falar sobre panorama de inovação e transformação nas empresas. E estamos com um convidado super especial que se chama Gabriel Cantarim. Gabriel Cantarim, por favor, se apresenta. Fala galera, beleza? Obrigado pelo convite aí. Bom, eu sou empreendedor já há muito tempo, empreendedor de startup raiz, já tive todas as experiências que vocês podem imaginar, desde ter uma ideia e nem saber que isso era uma startup, fundar a primeira startup, descobrir como é, ser acelerado tanto no Brasil quanto fora do Brasil, receber investimento, vender empresa, falir empresa. E hoje, além da minha startup, eu também tenho estou trabalhando numa grande empresa, né, num corporate, chama General Shopping. Oh. Show! E aí, galera, aqui é o Erison, e é isso aí, hoje não tem frase não. Eu sei, tá desanimado, rapaz. Mas você não tem frase, mas eu tenho. Vieram me perguntar como abrir um startup, conseguir investimento sem saber o que era o MVP. Eu digo, beleza, cara, vai dar certo, confia. Fala galera, eu sou o Antero, CEO da Paguru, e bora gravar logo isso aí que eu tô ansioso. E é isso aí, galera. Pra você que quer acompanhar o trabalho da Paguru, o nosso Instagram é o @pagurudev. Estamos também no LinkedIn e o nosso site é www.paguru.com.br. Fique ligado porque hoje a gente vai falar sobre o impacto das tecnologias nos negócios, gerando inovação e principalmente nesse mundo que a gente está vivendo que está bem frenético, exigindo cada vez mais mudanças. A gente vive um momento que pede constantemente por inovação, principalmente depois das mudanças, né, que esse mundo pandêmico está exigindo de todo mundo, né, de toda empresa. E daí vem cada vez mais essa cobrança de inovar, de procurar soluções. Gostaria muito de saber a visão do Cantarim, ele que já esteve à frente de muitas startups, o que é que ele entende por ser uma empresa inovadora? Acredito, até uma frase popular, né, que nunca houve tanto investimento em inovação, em tecnologia como estamos tendo agora durante a pandemia. Ninguém teve tanta vontade de inovar como está tendo agora. Isso é muito bom e muito ruim, né, para as empresas, porque inovar não é só você ter vontade, fazer as coisas como você acredita e fazer o que está todo mundo fazendo. Tem todo um estudo, tem toda uma percepção de mercado para fazer e fazer certo, e tem um retorno desse investimento. Inovar também não é barato, né? Exato. Às vezes não dá para inovar com simples ajustes, assim, tweaks sei lá, cara, no seu fluxo no seu workflow, coisas do gênero, que por mais que sejam detalhes, mudam bastante e reduzem custo até, sabe? Tu quer dizer inovação de processo, por exemplo? Só um exemplo simples, sabe? Que nem aquele que eu dei lá do ventilador, tá ligado? Na linha de produção, só pra na caixa vazia de pasta de dente, coisas assim, saca? Eu acho que, não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que às vezes dependendo do tamanho do barco, lógico, né? Mudar de direção talvez não seja tão caro. Sim, com certeza, com certeza. Na minha humilde opinião, lógico, né? Tende a ficar cada vez mais difícil você ter um diferencial competitivo, porque você tem um processo enxuto, um processo eficiente, já não é mais um diferencial, é um mínimo que uma empresa tem que ter hoje em dia. Sim. Com certeza, pra quem tá na estaca zero, qualquer mudança é melhor do que nenhuma mudança, mas em 2020 aí, se a pessoa ainda não tá digitalizada, usando essa palavra que eu nem gosto tanto, tende a ficar cada vez mais difícil de fazer um keep-up. Lógico, a tecnologia tende a ficar mais barata para chegar a nivelar com o mercado, mas são vários processos a serem adaptados e não só um, né? E é por isso que eu acredito que é um processo. Cantarim, você que chegou a trabalhar tipo em startups, né? Chegou a trabalhar em empresas de médio porte e agora acredito que tá trabalhando em empresas de grande porte, né? Multinacional, enfim. É mais fácil inovar em uma empresa pequena, né? Com certeza, eu acho que isso é uma regra de mercado. Mas o quão difícil fica ao passo que esse tamanho da empresa vai crescendo. E tipo, se isso você acha que está atrelado à inovação ou não. Sei lá, por exemplo, o Nubank hoje é uma empresa gigante, mas ele consegue inovar, né? Então, você acha que tem alguma relação ou não? Acho que sua pergunta é excelente. No caso do Nubank, em startups que hoje são gigantescas, inovação já está no DNA delas. Então, para elas inovar é rotina. E eu acreditava que, dado o meu histórico, dado as startups que eu passei, eu continuaria
continuaria com esse ritmo de inovação em qualquer lugar que eu tivesse. Mas me surpreendeu de verdade a entrar num corporate extremamente tradicional, né? Pra quem não sabe, a General Shopping trabalha com shopping center, e shopping center, apesar da gente considerar varejo, mas é uma linha de aluguel, né? De locação comercial, que nunca esteve à frente no quesito inovação. Então tem várias coisas a serem trabalhadas, desde adaptar as pessoas a receber isso, desde você tentar explicar que a tecnologia não tá chegando para tirar emprego de ninguém, o que pra gente, que tá ouvindo esse podcast, pra gente que tá aqui discutindo, é o básico. Muitas vezes lá as pessoas ficam meio com o pé atrás, ficam receosas, não querem passar uma informação ou outra, achando que isso vai dar algum problema, quando na verdade a gente só quer ajudar a fazer a empresa ganhar dinheiro mesmo, né? Entendi. E isso que o Cantarem falou é a tal da cultura de inovação, né? A resposta dele pra tua pergunta achei muito coerente também, justamente porque não é o fator tamanho da empresa que diz se vai ser mais fácil ou não implantar inovação, mas sim a sua cultura. Uma empresa que é pequena, mas que já é construída nesse pilar, né, de cultura de inovação, ela consegue aplicar isso no mercado, no dia a dia, mais facilmente do que aquela que não tem essa cultura enraizada. Consequentemente, né, por história do mercado, lógico que não tinha esse contexto de inovar, de pensar em automação, de pensar em outros caminhos mais fáceis, mas por isso que se torna mais difícil para aquelas empresas que são mais antigas. Mas eu acredito fortemente que não está ligado ao tamanho da empresa, mas por exemplo, a época em que ela nasceu e quais são os pilares, né, que ela é sustentada. Eu vi uma pesquisa que saiu do IT Media, né, em relação ao cenário de investimentos em tecnologias nesse mundo pré e pós-pandêmico. E nessa pesquisa, galera, mostra que 64,9% das empresas que são as maiores da área daqui do Brasil, né, de investimentos em tecnologias, eles mostram que 64,9% está investindo em automação de processos e operações. Então, isso reflete basicamente nessa cultura de inovação que o coronavírus tem afetado, né? As empresas estão procurando cada vez mais se adequar ao trabalho remoto, melhorar sua infraestrutura, melhorar sua segurança de dados. A gente já vê que é a inovação sendo forçada a ser realizada. Gabriel, você como trabalha na General Shopping, não é isso? Exato. Trabalha, né? Porque ele é humilde. Eu gostaria de saber, por exemplo, você viu algum impacto, você está presenciando ações que a sua empresa teve que fazer em relação a esse cenário, alguma inovação que vocês estão trabalhando para colocar no mercado, porque justamente viram que precisava dessa adequação, desse momento que a gente está vivendo? Com certeza. Inclusive, eu sou até grato à quarentena, à pandemia. Nossa, coisa horrível de se falar, né? Mas a General nós estávamos passando por um processo bem difícil no quesito tecnologia é importante, não é importante, sabemos que mas quando que é o timing, tudo tem que ser correndo, vamos por esse caminho, e a quarentena fez a gente olhar as coisas por um ângulo completamente diferente, ao ponto de inverter o roadmap, tanto que hoje a gente tem negócio que apagou grande parte por conta da quarentena, da pandemia, e de a gente precisar reajustar o roadmap, rever o time, rever como as formas estavam sendo feitas. Hoje, uma coisa que é muito comum, que é um drive-thru em shopping center, né, que hoje quase todo shopping center tem isso, foi uma bola que a gente levantou lá atrás, em julho do ano passado, e agora que em janeiro, fevereiro, março, que virou esse caos, todo mundo falou, caraca, drive-thru nem é uma má ideia, né, vamos olhar com isso com outros olhos. E acredito que esse aprendizado a General vai levar pra sempre de agora pra frente, de não deixar acontecer uma situação caótica para poder ver uma oportunidade como uma boa ideia, não deixar ela de escanteio até acontecer uma pandemia de novo pra mudar algo. Então eu fico feliz de eles terem dado um pouco mais de valor pra nós, tecnologia, não eles no contexto General Shopping, mas as empresas têm visto a tecnologia como oportunidade a mais. Inovação não é só no quesito tecnologia, né? Inovação de processo, como a gente estava discutindo, para poder fazer uma coisa bem mais legal, bem mais bacana. Pois e olha só, a gente vê isso em grandes empresas, em pequenas empresas. A gente pode dar até o exemplo da cafeteria, não é, Antero? A gente tem uma cafeteria aqui em Juazeiro e tem um delivery. Só que o delivery, ele era, vamos dizer, a gente estava focado mais na operação no salão, né? Isso. E ela inaugurou há pouco tempo, não tem nenhum ano. Só que aí, assim que inaugurou, veio esse contexto de coronavírus. E o nosso foco não estava voltado para o delivery.
delivery, estava voltado para o salão. E aí o coronavírus forçou a gente a melhorar os processos de delivery, a pensar melhor como executar ele, ver uma forma melhor de fazer tudo isso. Então, as grandes empresas e as pequenas empresas passaram a dar essa importância. Quando a gente fala que a gente que trabalha com tecnologia é grato ao coronavírus, a gente não quer dizer que é bom dele estar acontecendo e fazendo o que está fazendo com a humanidade. Mas é bom no sentido de ter despertado a consciência das pessoas. Apesar de tudo, né? Isso, de que apesar de tudo, se isso já tivesse sido implementado antes, as pessoas, as empresas, né, não estariam sofrendo para se adequar a esse jeito que a gente está vivendo hoje, né? Que é delivery, trabalho remoto e tudo isso que a gente tem passado. Eu não vejo a inovação forçada como sendo algo bom, digamos assim, porque eu acho que você inovar com muita pressa, dependendo do porte da empresa, né, o tanto de caixa que ela vai ter para se manter, digamos assim, e aí como você citou o exemplo da cafeteria, eu acho que é muito mais arriscado, né, então é melhor você inovar com o planejamento, né? Você não precisa meter o louco ali e inovar da forma que você acha melhor, digamos assim, dá para inovar com o planejamento e dá para inovar seguindo um processo, entendeu? Agora outra coisa é quando, tipo, o seu restaurante tá fechado do dia pra noite, você precisa subir uma operação gigante de delivery, precisa oferecer uma experiência, uma forma diferente pro seu cliente, algo que você fazia, digamos assim, né, teu salão, pegando o contexto aí de restaurante, com um café personalizado e tudo mais, e hoje você perde isso ali. Então o que é que você vai fazer agora? É aquela inovação forçada, do dia pra noite, você vai ter que se reinventar e dar um jeito de continuar no mercado, entendeu? Agora... Eu quero, inclusive, dar uma completada no que o Antero tá falando, porque a inovação forçada, a gente defende que é importante você planejar, você conversar com pessoas experientes, você saber o que fazer, e a gente fala realmente pessoas relevantes para você conversar e saber o que fazer, pessoas relevantes, ponto, pessoas relevantes de novo, porque não adianta você perguntar pra sua mãe, não adianta você consultar um coach que você conheceu no YouTube. Um coach, o Dolinho, né, seu amiguinho. Exatamente. Coaches não se ofendam, né? Não, coaches se ofendam, pelo amor de Deus, parem de fazer esse trabalho à sociedade, não é você gritar com voz de homem vai dar certo, fazer as coisas dar certo, realmente ter um plano. É padrão do CompilaCast aí. Porque o Excel aceita tudo, o PowerPoint aceita tudo, sua projeção de ganhar milhões é linda no Excel, mas na vida real nem tudo se aplica, e não dá pra queimar todas as suas figurinhas, gastar toda a grana que você tem numa expectativa fantasiosa, vamos falar assim, de que você vai ficar rico, de que as coisas vão ficar até melhores, né? Você vê como isso é engraçado. Eu vi um cara falando exatamente a mesma coisa, só que em outro âmbito. O cara é um desportista, né? Ou era, nos anos 90, e ele tava na entrevista no podcast do Joe Rogan, eu tava assistindo, que é o Dorian Yates, o Dorian Yates tava falando. O Joe Rogan perguntou, quando você treinava e tal, o que você fazia? Cara, eu passava um mês trancado lá na academia, só comia e treinava, e não via nem meus amigos, porque... E não queria saber a opinião deles também, nem nada. Porque se eu perguntasse a eles como é que eu estava, né, eles iam dizendo, você tá maravilhoso, sabe? Só que quando eu era colocado do lado de um cara top tier mundial, não tava tão maravilhoso assim, entendeu? Então é melhor não ouvir esses caras e eu olhar e apontar na direção e ver o que é que os grandes estão fazendo, entendeu, cara? Aí eu imediatamente, né, transportei isso pra mim e digo, cara, é assim que se faz, pô. Você não pode estar ouvindo todo mundo, sabe? É coisa de boca aberta. Você eleger qualquer um pra ser um mentor, entre aspas, da sua vida. Os seus amigos vão dizer o que você quer ouvir, cara. Pessoas próximas vão dizer exatamente o que você espera, sabe? Então, relacionando isso com inovação, tem a frase famosa da inovação que é: se o Henry Ford fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iriam querer cavalo mais rápido, né? Ele foi lá e fez o motor. Exatamente. E olha só hoje quem tá andando de cavalo, né? Eu acredito o seguinte, que nesse contexto de que você precisa inovar rapidamente, que, como o Antero já disse, não é o ideal é a gente planejar, só que a gente sabe que existem vários cenários, não é isso? E principalmente em empresas pequenas que estão começando, muitas vezes começam com pessoas que não têm muitos recursos. Eu fico me perguntando o seguinte, como é que a gente vai conseguir agir rapidamente, ser um plano de se recuperar desse desastre, né? Eu acredito que quando a gente não tem orçamento suficiente para chamar uma pessoa, uma equipe que entende, para conduzir as atividades que a gente não tem conhecimento, não sabe fazer, o melhor de tudo é procurar parcerias, né? Então, acredito assim que para quem estiver escutando
escutando, por exemplo, eu quero inovar, eu quero implantar as tecnologias, eu já tô vendo que minha empresa tá ficando para trás, o que é que eu vou fazer? Assim, eu acho que no mínimo um investimento em consultoria a pessoa da empresa consegue. Se ela tá vendo essa necessidade forte de inovar, ela consegue ver a importância de que ela vai precisar de ter um consultor para isso. Se ela vai ter o dinheiro para financiar esse investimento em inovação ou não, aí é outra coisa, mas tem até a possibilidade de conseguir um financiamento ou então conseguir uma parceria com outra empresa, como eu mesmo estou falando. Então, eu assim, acho que já começa na relação BC. A famosa metodologia BC já ajuda essa empresa pequena que está precisando de ajuda. A relação BC é a bunda-cadeira. Você senta a bunda na cadeira e trabalha, e faz o negócio. A metodologia BC é você sentar a bunda na cadeira e procurar no Google, assistir vídeo, aprender. Isso aí é sensacional, velho. Quando a gente não tem dinheiro para fazer, a gente vai e aprende. Exatamente isso que o Cantarim está falando. Cantarim, eu tenho inclusive uma pergunta relacionada a isso que vocês estão falando. O que é sua opinião em relação a isso? Você acha que é mais fácil fazer inovação de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Eu tenho minha opinião formada em relação a isso, mas eu queria ouvir de você. Cara, essa é uma pergunta bem genérica, assim. Eu não acho que tem certo ou errado. Eu acho que tem o que funciona e o que não funciona. Cada caso é um caso. Eu prefiro fazer de dentro para fora. Eu prefiro estar inovando e mostrando pro mundo o que eu estou fazendo do que esperar o mundo fazer e eu tentar me adaptar. Então, na verdade, tipo, o estalo, digamos assim. Então, tipo, você acha que é mais fácil, né, digamos assim, trazer um consultor de fora que vai entrar na tua empresa e vai dizer, a gente vai inovar fazendo assim, assim. Ou é mais fácil você pegar seus colaboradores e falar, galera, a gente vai inovar. Cara, é difícil essa é difícil. Acho que pedreiro, cara, mas dá sua opinião aí. Sem contexto, assim, qual é a sua empresa, qual empresa seria, eu hoje olhando para a empresa onde eu tô dentro da General Shopping, eu sei que eles já tiveram iniciativas de inovação dentro lá e não funcionou, por N motivos, assim como várias empresas acontecem o mesmo processo e daí eles chamam consultoria e também não funciona muitas vezes, porque o DNA de inovação, sabe aquela brincadeira que onde o olho do dono está, o gado engorda? Se o próprio dono não tiver esse mindset, se os stakeholders, a diretoria ou os próprios sócios de uma empresa menor não tiverem com a cabeça de que não existe promessa de resultado em inovação. Qualquer pessoa que te promete resultado em inovação, ela tá mentindo. A inovação é um processo que começa devagar, que ele vai acelerando conforme ele vai ganhando escala, conforme você vai vendo resultados. É uma coisa bem gradiente, assim. Ele começa devagarzinho e vai acelerando conforme você vai aprendendo, o seu time vai se adaptando. Então, não tem muito certo e errado para a pergunta do Antero. Eu acho que o dono da empresa, os diretores têm que analisar muito friamente, porque tem business muito específicos que é impossível praticamente trazer um diretor, uma consultoria para inovação. Por exemplo, sei lá, você trabalha numa farmacêutica. Como que você inova numa farmacêutica? Vai trazer quem? É muito pontual, mas quando a gente fala de uma coisa mais feijão com arroz, sei lá, literalmente um restaurante, daí lógico, vou trazer o Rappi, vou pegar o iFood, é outros 500. Mas tem casos e casos onde um é melhor que o outro, mas também depende do time. É bem difícil sua pergunta, Antero. Não, claro. É porque assim, tem aquele ponto de que cada inovação é única, né? Não tem uma fórmula. Tipo assim, se você pensar, cara, o próximo Bill Gates, então, ele não vai ficar, digamos, rico, né, criando um sistema operacional, entendeu? O próximo Larry Page não vai desenvolver um mecanismo de busca e vai ficar rico. O próximo Mark Zuckerberg talvez não crie uma rede social, né, Cantarim? Não sei. Talvez. Mas eu acho que o legal é justamente isso, né? Que se você tá copiando, né, essas pessoas, você não tá aprendendo com elas. E isso eu acho que é um ponto crítico da inovação. Porque tipo, você tentar copiar pessoas inovadoras, digamos assim, fazendo o que elas fizeram antes, entendeu? Ao mesmo tempo que também tem a frase popular, né? Quem pode cria, quem não pode copia, que se aplica em diversos contextos, depende do tamanho da sua operação. Se você está muito atrás, você precisa fazer um keep up com o mercado. Você tem que chegar e se nivelar com ele antes de você poder sair na frente. Mas falando de startups e nesse outro contexto de tentar... Nossa, eu ouço tanto isso de startup, vem me pedir mentoria. Tô fazendo o próximo Facebook, tô fazendo o próximo Google. A gente tem um algoritmo... Nossa, tá assim. Já apareceu muito dessas na Paguru, não foi, Antero? Já. É difícil essa. Então, assim, a gente vê que a inovação não está ligada a realmente lançar uma coisa nova que nunca foi vista. Ela também depende da fase de que cada empresa está. Então, eu posso estar
estar inovando na minha empresa com algo que outra já implantou. Então, isso significa que eu estou melhorando algo, experimentando uma coisa nova dentro da minha empresa. Isso não quer dizer que eu estou lançando uma coisa nova. Então, a cultura da inovação, ela quer dizer isso, é a capacidade de se renovar, de lançar novas coisas, melhorar, e não propriamente dizer que é lançar uma coisa nova no mercado, né? E, Cantarinha, eu fiquei aqui perguntando o seguinte, você falou muito sobre DNA de inovação e tal, mas se você pudesse falar assim, resumidamente, em pequenos passos. Minha empresa, ela está estagnada, está muito tradicional, está com processos ultrapassados, tecnologias ultrapassadas, e para poder mudar isso de uma maneira eficiente, você fala que tem que ter esse DNA de inovação. Então, como um gestor, como as pessoas que fazem parte das empresas, quais são os passos, por exemplo, que ela tem que tomar para poder implantar esse DNA inovador dentro da própria empresa? Tá aberto à mudança. É simples assim. Tá aberto a se adaptar, tá aberto a entender, reconhecer erros. É muito difícil, principalmente a gente fala de grandes empresas, você apontar o dedo num bilionário e falar, caraca, você tá errado o que você tá fazendo. Então você imagina, sei lá, eu, você, nós aqui, apontar, nós tudo fudido, apontar o dedo num bilionário e falar que você tá fazendo tudo errado. O cara joga a gente da janela, tá ligado? Gostei do asterisco. Nós tudo fudido. E tem uma frase que eu acho que é da Endeavor, que a Endeavor diz que 90% dos problemas da empresa é o dono da empresa. Então, se a empresa hoje não tem o DNA de inovação, principalmente da grande empresa, que o cara tem acesso à informação, o cara tá vendo, o cara é uma pessoa inteligente, porque o cara tem uma grande empresa, o cara deixou chegar nesse ponto, podem ter acontecido N coisas no meio desse caminho, não é exclusivamente porque ele não quis inovar, mas ele deixou chegar a esse ponto, e assim, tem que estar aberto a entender que coisas podem ser melhoradas, de que não é porque sempre foi feito assim que está sendo feito da melhor forma possível. De uma forma bem genérica, é reconhecer os problemas, reconhecer o que está sendo feito no mercado e querer mudar para chegar lá, ou querer mudar para ser melhor. Mas é muito difícil, né? Agora, usando outra frase, hoje virou Gabriel Coach, cheio das frases de impacto. Todos querem mudança, mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, seja na política, seja no governo, seja em qualquer lugar. Mudar dói, não é? É a frase que a gente escuta e que a gente sabe. Realmente mudar dói. Exige que a gente tire muitas crenças, muitas coisas que estão engessadas no nosso comportamento. Não, e ainda digo mais, e até que esteja 100% claro os benefícios que a mudança trarão nos setores da empresa, né? Para os envolvidos, a mudança ainda torna-se pior. Se o cara não perceber o que vai mudar, que vai ser melhor, fica, cara, impossível, cara. Impossível. O problema é que nessa frase que você falou de até perceber que é melhor, a gente tem ler-se até levar uma pancada do mercado, né? Pode ser. Exatamente, entendeu? Que é o que a gente basicamente, vivendo. bicho, se tu não fizer isso agora, a empresa pode levar um prejuízo grande, sabe? Não sei. Então, faça que você vai ser, no começo vai ser mais lento, mas depois vai ser mais eficiente. Coisas do gênero, sabe? Mostrar o cara, tentar, né, pra não fazer a cultura comer todos os seus planos de inovação no café da manhã, entendeu? E também, sinceramente, daí é o Gabriel empresário falando, agora já não é mais o Gabriel General Shopping nem nada. Tantas empresas grandes quebraram, Blockbuster, a gente pode pegar uma lista de empresas gigantescas que quebraram, e não significa que elas não tentaram inovar em ponto nenhum, não é tudo que faz que vai dar certo, e faz parte da seleção natural empresas quebrarem. É algo normal e faz parte, e grandes empresários que quebraram se levantaram novamente com outros projetos, com outras coisas, com o aprendizado que já tinha, com os contatos que já tinha. Quebrar é algo natural. A gente brasileiro tem um pouco de receio disso, né? Fala, nossa, o cara faliu, que fracassado. Mas eu não lembro o nome do cara que inventou a lâmpada, mas ele tem até uma brincadeira que Thomas Edison, né? Thomas Edison. Eu não errei 1000 vezes, eu aprendi 1000 formas de não fazer. Então, cada vez que a gente erra é um aprendizado. Most of the CEOs in large organizations actually say, according to a study, that innovation is a key priority. However, saying so is not the same as doing so. It's about what you do with it. Carol, gente, a gente falou sobre o que é ser uma empresa inovadora, falamos do contexto do coronavírus, né? Deixa eu ver o que mais. Falamos sobre ser reativo, né? Pra não deixar, reagir só depois que chega, mas que depois que chega vai ter que sentar a bunda na cadeira e fazer as coisas acontecerem. Eu tinha colocado aqui também, porque na pesquisa que eu encontrei aqui da IT Media, ela mostra algumas tecnologias que estão causando mais impacto nas empresas atualmente
principalmente, depois dessa mudança, né, desse cenário. Então, ela mostra essa pesquisa que o que as grandes empresas que estão investindo em TI, o que elas estão procurando mais. E foi por isso que eu coloquei aí na pauta. Por exemplo, BI não está aí nessa lista, mas BI é algo que eu acho que todas as empresas deveriam fazer desde o primeiro dia. Então, tipo, o cara vendeu ali um pastel, o cara anota que vendeu um pastel. Para qual foi o cliente? Foi esse cliente. O cara volta na outra semana e compra outro pastel. Então, tipo, você começa a entender esses dados do seu negócio, entendeu? Por que você está vendendo um pastel toda semana? Qual pastel que você vende mais? Por que você está vendendo esse pastel? Então, acho que é algo que deveria ser intrínseco, né? É você conseguir estudar os teus dados e ter uma inteligência em cima desses dados. Tem uma questão bem engraçada de você estar falando, Antera, que, tipo, qualquer RP que você pega de mercado, desse que emite nota fiscal, qualquer vagabundinho que seja, você cadastra o cliente, né? Você poder atrelar a venda ao cliente. Mas nenhuma empresa faz isso. E daí a empresa quer colocar um e-commerce para poder ter acesso aos clientes, fazer MMR, fazer isso, aquilo, mas todos os dados do offline da vida inteira dela, ela nunca deu valor nisso. E agora tá achando que o dado vai fazer milagre porque tá no web. Mas uma aplicação bem legal, que essa frase, eu vou dar até a autoria aí pro cara da VTEX lá, esqueci o nome do bonitão da VTEX, que sempre posta conteúdo no Instagram. Ele falou, cara, tudo que a gente aplica no online, de dar cupom de desconto, de encantar o cliente, de ter uma experiência, de ter um checkout rápido, de tudo que a gente pode fazer no online, a gente pode fazer no offline também. A gente pode fazer brincadeiras no offline, pode colocar desconto, pode fazer uma coisa ou outra, e as pessoas só não fazem. As pessoas estão achando que é a tecnologia que vai fazer milagre, mas não é. É literalmente o DNA de inovação, de querer fazer uma coisa diferente, outra. Ela é só um meio, não é isso? É só um meio, é só mais um canal. Cara, tem um negócio que eu quero falar agora, e eu acho que isso, eu não sei se vocês viram, provavelmente sim, mas o aplicativo da Caixa, que imitou a realidade das agências da Caixa de uma maneira ruim. Colocou fila, né? Cara, eu vi a fila, né? Aí você vê a cultura, porque assim, o quão arraigado tá, né? Porque é tão fácil você ir lá e ativar uma fazenda de servidores, e que nem a Amazon faz todo ano, tá ligado? Os caras vão lá e ativam, trabalham no vermelho o ano inteiro, chega no final do ano, Black Friday, vão só... Tá perto de encher, os caras ativam uma fazenda nova. Não, a Caixa você tem que esperar 1 hora, sei lá, 2 na fila virtual, cara, com o celular com a tela ligada, mano. É que só Deus sabe os processos manuais que eles têm por trás, que depende de ser humano pra fazer, o quão não integrado tá esse aplicativo com aquela mainframe que eles usam lá atrás, se é possível de integrar esse mainframe com alguma coisa, por questões de segurança que deve ter para ser uma aplicação de banco. Sim. Isso aí é a aplicação perfeita de inovação, entre aspas, né, forçada, porque eles tiveram que fazer um aplicativo às pressas, e como eles não tinham desenhado todo esse processo de como o trabalho humano iria em conjunto atuar com o aplicativo para realmente ter uma mudança na forma de atendimento, os caras tiveram que criar um aplicativo que trabalhasse em conjunto com as pessoas que estavam acostumadas com o processo da Caixa, que é o quê? Essa fila toda, processo manual, enfim. Realmente eles fizeram algo que se adequou ao que estava no momento. Eles não criaram realmente um processo novo, né? A parada, tipo, não adianta criar um app, sei lá, agora tem um app, tá na loja, as pessoas podem baixar, tem conta virtual e tal, sendo que o processo ainda é antigo. Tipo, eu também acho que não. Em cima disso. Eu acho que justamente em cima dessa questão do aplicativo da Caixa, eu concordo com o Cantarim, né, cara? Tem um mainframe, tem processos ali que estão estagnados, tem coisas que precisam ser atualizadas, digamos assim, para conseguir ter um processo mais rápido, né, escalável, e que o cara conseguisse usar o app sem ter que ter uma fila virtual, seguindo o modelo dos bancos, digamos assim. Mas o que eu acho também nesse caso específico, e aí já entrando talvez até em uma ideologia, é que, tipo, querendo ou não, a gente foi forçado, né, talvez eu não me inclua nesse grupo, mas forçado a usar a Caixa. Então, tipo assim, talvez se você tivesse uma opção de pegar esse dinheiro pelo Nubank, que já tem esses processos, digamos assim, atualizados, coisas desse tipo, não tivesse essa fila. E aí entra o problema de estatal, enfim, foi o banco escolhido, digamos assim, né? Sim, faz todo sentido o que você tá falando. Mas e aí, se fosse uma empresa privada, e aí, será que ia continuar viva? Entendeu? A grande pergunta é essa. A frase de coach dessa vez é aquela, né? A crise nunca pega ninguém de surpresa. Sempre a crise vai dando sinais de que ela vai chegar. Mas eu não acho que nenhum vidente conseguiria ter previsto o quão grande, o quão catastrófica foi esse impacto que a gente sofreu nos últimos meses. Nem a pessoa mais inteligente do mundo teria se preparado
parado, a Caixa, com toda a imensidão dela, que se a gente for pensar o que a Caixa, a gente tem 5 mil municípios no Brasil, e a Caixa deve ter brincando umas 4 mil unidades, pelo menos, que consomem o mesmo mainframe, e para dar uma manutenção isso deve ser extremamente difícil, com programadores de um nível que a gente talvez desconheça, de tecnologias que devem ser super raras hoje em dia. É bem complexo a situação dele. Você tá dando uma aliviada boa aí. Super rara, lê-se arcaica, super programadores, lê-se velho, né? Eu acredito o seguinte, que o Cantarinho tá vendo isso na visão do pessoal que tá por trás das tecnologias. Não, a gente sabe que realmente inovar, dar cavalinho de pau no transatlântico é dificílimo, né? Envolve o todo, né? Realmente eu não sei como é que acontece. Não sei como é que acontece, mas assim, eu não gostaria de estar na pele do pessoal que trabalha com desenvolvimento na Caixa. Mas não é exatamente na Caixa, é inovação, eu até chamaria inovação no governo, né? Digamos assim, é outro tema que o pessoal costuma falar bastante. Totalmente. Que é tipo assim, não, mas é só um paralelo, que tipo, você inovar... O interesse em inovar e isso acontecer, e ser do governo andam em direções exatamente opostas, porque eu não preciso inovar, basta eu pegar mais dinheiro de quem paga, pronto, entendeu? E joga na pele de processos velhos, não é velho não, é raros, né, que é a palavra, e pronto, sabe? É só ficar fazendo isso. Repete. Aí o governo tem... Você tem um panorama onde na iniciativa privada, né, a inovação, ela é teoricamente permitida. Na lei que é proibido, você pode ir inovando ali, tentando, até que exista uma lei que proíba isso. Né? Eu sei que no público é o contrário. No né? público é exatamente o contrário, entendeu? Eu sei disso. Não, mas corrobora exatamente o que eu falei, entendeu? É só um mastodonte gigante numa corrida de cavalos, sabe? Que estão tentando fazer todo jeito ele correr, mas não, cara, não vai dar, velho. E aí gasta recursos, né? Enfim. Aí você... Via de regra, inovação não é algo fácil, em lugar nenhum, nem pra ninguém. Não é algo gostoso, não é algo prazeroso. É legal ver o resultado, seria positivo. Mas não é algo legal, mas sinceramente, se a gente for pensar em o que é fácil nessa vida, nada é fácil. Se a gente for analisar os riscos que a gente tem de um casamento, ninguém casaria. De ter um filho, ninguém teria filho. É um mal necessário, vamos chamar assim. Inovação é um mal necessário. Katarin hoje tá muito filosófico, cara. Ele tá muito coaching, cara. E é porque ele nesse instante tava falando mal de coaching. Exato. Eu acho que, inclusive, que o título desse episódio devia ser nosso coach preferido, Gabriel Cantarin. Coach de inovação, Gabriel Cantarin. O que vocês acham? Deus me livre, não me procurem. Para de falar comigo a partir de hoje. Não sou eu, né? Cancela a gravação. Most of the CEOs in large organizations actually say, according to a study, that innovation is a key priority. However, saying so is not the same as doing so. It's about what you do with it. Uma dica, alguma coisa assim, uma lição, um aprendizado que ele passaria para algum empreendedor de primeira viagem, digamos assim, entendeu? O cara que tá abrindo a startup, o cara que tá começando um negócio novo. Claro, relacionado, ele vai responder relacionado à inovação, mas... Poderia dar 1 milhão de dicas, 1 milhão de aprendizados. Ele vai deixar uma frase de impacto para finalizar. Mais uma frase de impacto. Mas não procure dinheiro cedo e tente fazer o máximo possível com o que você tem, mesmo que seja muito boa. Pouco. Trazer investidores, quem tem sócio tem chefe. Toma muito cuidado com quem você traz pro seu negócio, que às vezes a sua boa ideia acaba morrendo por causa do sócio. Às vezes você não ter aplicado a relação bunda-cadeira, não ter sentado e se esforçado um pouquinho pra fazer as coisas com o mínimo que dava ali, do jeitinho que funcionava. Porque você não assistiu meia hora de videoaula no YouTube de como criar uma landing page, de como criar um e-commerce, não sei qual o contexto que tá vivendo. Acaba que você nunca sai do zero e nunca nem vai conseguir investidor. Daí sua ideia morre por preguiça sua. E quem tem sócio tem chefe. É isso aí. Só complementar rapidinho aqui o que o Cantarin falou. E às vezes até você conseguir investidor e o cara pegar ali, tipo, na primeira rodada 20, 25%, até 40% eu já vi aí. Exato, até muito mais isso. E aí depois, né, Cantarin, você perde a sua essência de estar trabalhando para uma empresa sua. Você praticamente vai estar trabalhando, dando gás todo dia ali para uma empresa dos investidores, entendeu? Exatamente. E a gente tem vários casos disso que aconteceram no mercado, né, de sócios que foram de fundadores que foram tão diluídos por sócios que acabou perdendo tudo. O cara acaba sendo tirado da empresa cedo ou tarde. Então... Um Steve Jobs da vida, né? Pois é, o Steve Jobs ele foi um sortudo, um cara muito bom, conseguiu voltar, né? Mas ele é exceção à regra. Aspas, né?
vamos dizer sorte entre aspas. Houve muito trabalho dele também. Galera, esse foi o nosso episódio sobre inovação. Um bate-papo tipo mesa de bar, interessante para despertar novamente essa curiosidade, essa vontade de trazer mudanças, de trazer coisas que vão acrescentar na vida do empreendedor. E para quem não é empreendedor também está pensando já em começar a empreender, você já sabe que o DNA inovador que o Gabriel Cantarino tanto falou é uma das primeiras coisas que a gente tem que desenvolver em nós mesmos. Este foi mais um CompilaCast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia para você. Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.